Eu queria que vocês falassem sobre o técnico do Corinthians, o novo treinador do Corinthians. Por que eu tô querendo que vocês falem sobre isso? Porque depois de muitos e muitos anos, o Corinthians provavelmente anuncie um gringo para comandar esse elenco que foi remontado, chegaram contratações importantes. O Fernando Lázaro, pela informação que eu tenho, não sei se vocês têm uma informação diferente, a diretoria nem cogita a possibilidade de efetivá-lo. Então eu queria começar com você, Belo. Você que falou pouco, chegou agora, em relação a treinador. O Corinthians já tem um nome, já acertou, vai anunciar. O que você tem? Não acertou. A informação que eu tenho é que não está negociando. Não está tratando de grana, não está falando eu tenho isso, você quer isso, eu tenho aquilo, você quer aquilo outro. A informação que eu tenho é que o Corinthians começou a conversar com o técnico gringo, você tem razão. Ontem pela manhã, o cara me falou o seguinte: estamos conversando e talvez avance hoje. Aí eu conversei com esse mesmo cara hoje e ele falou: continuamos conversando, não há negociação. Então eu acredito que, você sabe que o Salazar também, que o jornalismo é muito quebra-cabeça. A gente não recebe a informação pronta, a gente vai montando as peças do quebra-cabeça para chegar à informação. Eu acredito que, e estava até conversando com outro amigo meu do Corinthians hoje, que não está a par da negociação, mas ele concorda comigo, que muito provavelmente o Corinthians começou a conversar com o nome ontem, não avançou, voltou a estaca zero e aí está começando tudo de novo. Pelo que eu conheço de Corinthians, pela minha experiência de Corinthians, foi isso que aconteceu, de ontem para hoje. Porque se a conversa de ontem tivesse sido frutífera, hoje já teria uma negociação. Afinal, o Silvinho foi mandado embora quarta-feira. O Corinthians não vai ficar esperando uma semana para ir atrás de um treinador. Lógico que já foi atrás, lógico. Se você entrevistar o Duílio, o Roberto, vão falar, não, a gente ainda não iniciou nada. É lógico que já foi atrás. Agora, da conversa, precisa passar para a negociação, para depois ter a contratação. Quando você está falando de um técnico gringo, é pior ainda. Porque um técnico gringo, você precisa convencer o cara a jogar no Brasil, a treinar um time no Brasil, a morar no Brasil, a trazer a família para o Brasil, a mudar, de repente, o pensamento, o gerenciamento de carreira dele, porque esses caras pensam em ir de time médio para time grande da Europa. Comissão técnica, esses caras normalmente exato. Não vão abrir mão Isso que eu ia falar, esses caras, eles querem trazer 10, 12 caras. Você estava falando do Fernando Lázaro. Se o Corinthians contratar esses portugueses aí, vai ter que mandar embora o Fernando Lázaro, o Alex. Não mandar embora não, acho que ele volta preparador de goleiro. Pode ser, mas o Alex, por exemplo, aí vai fazer o quê? O preparador físico, o preparador de goleiro, fisiologista. Sim. Tem muita gente lá que vai acabar ou realoca ou você manda embora. E não é o que o Corinthians quer, a princípio. Então eu acho que é muito complicado. Eu tô falando isso porque ontem esses perfis de internet aí, acertou, chega amanhã, é o não sei quem e tal. A informação que eu não sei se bate com a de vocês, eu vi até o seu tweet ontem, que você falou com o Pretzel, né? O Vitor Pereira é um dos nomes que foram oferecidos, que é diferente do Corinthians ter ido atrás. E o Paulo Fonseca é um dos nomes que foram oferecidos, que é diferente do Corinthians ter ido atrás. Assim como esses dois, uns 15, 20, 30 foram oferecidos. Porque quando o Corinthians está sem um atacante, o empresário mete atacante lá para ver se rola. Como aconteceu com o Camisa 9. Diego Costa foi oferecido, não foi o Corinthians que foi atrás dele. Com o treinador é a mesma coisa. Todo agente quer colocar um treinador no Corinthians porque vai ganhar dinheiro com essa intermediação. E dos treinadores que eu procurei informação, os que foram aprovados, tiveram seus nomes aprovados, são o Paulo Fonseca e o Vitor Pereira. Esses tiveram os nomes aprovados, agora serão eles. Cara, não tem como falar. A não sei que você tenha uma informação diferente. As minhas informações batem muito com a do Belo. O que passaram para mim, eu publiquei na sexta-feira, se eu não me engano, logo depois da demissão do Silvinho, eu fui tentar tirar. E a gente sempre que sai um treinador, você tenta sentir o feeling do que o clube vai querer. Foi muito isso na época do Renato Gaúcho, do Diego Aguirre. E o que passaram para mim foi o seguinte: o Corinthians entende que não fez bem, que o Corinthians levou como lição do que não fazer, como agiu com o Renato Gaúcho, Diego Aguirre, Cavani, toda essa história. Essa questão de todo mundo ficar sabendo, vira uma ansiedade, todo mundo quer atualização todo dia, você entra na rádio de manhã, de tarde, de noite, o cara quer uma notícia diferente de manhã, de tarde, de noite, e a gente às vezes não tem essa informação, e às vezes nem o clube tem para passar, né? E o que falaram para mim, aquilo ali não foi legal, atrapalhou,
E dessa vez, eu até dei essa matéria citando, usei a palavra pacto. Porque o que eu fiquei sabendo rolou um pacto mesmo, uma cobrança. Está acontecendo, mais uma do cobrança. que pacto, uma ordem. Uma fiscalização grande. O Duílio não quer que nada vaze. O Duílio não quer que nada vaze. E eu até entendo, baseado de que atrapalha a negociação. Então tá bem mais difícil apurar essa situação do que foi Renato Gaúcho, Diego Aguirre. Foi muito mais simples das outras vezes. O que passaram para mim o Duílio, assim como disse o Belo, ele recebeu uma série de treinadores oferecidos. Alguns o clube já tinha ali um olhar, outros foram, mas uma série que falaram para mim assim, dezenas de treinadores oferecidos, uma porrada de treinador oferecido. A gente, antes de entrar no ar aqui, estava falando com o Will Dantas, lá no podcast Mão, o empresário do Pedrinho, e o Will Dantas, ele revelou, fiz uma pergunta para ele ali, ele revelou que o Bruno Lage, que foi técnico do Benfica e hoje está no Wolves, se eu não me engano, Wolves da Inglaterra, na Premier League. O Will Dantas disse que ligou para o Bruno Lage para ver o que ele achava de ir para o Corinthians e ligou para o Duílio o que você acha do Bruno. Sabe? E o Duílio, pelo jeito, um nome que interessa. Fazendo um ponto aqui, é legal explicar para as pessoas que não existe só o empresário do treinador, empresário do jogador. Existem profissionais que trabalham no futebol que são intermediários. Que ganham dinheiro com negociações. Às vezes o cara não representa ninguém. Ele junta o ponto A para o ponto B e ganha dele nessa. Morde uma fatia. Exato. Aliás, rola uma briga feia muitas vezes entre os empresários, porque eu mesmo, na história do Sid Clay, quando o Sid Clay veio para o Corinthians, cara, um empresário foi convocado para iniciar a negociação, um outro empresário assumiu no meio da negociação e quem fechou foi um terceiro. Nossa. E foi uma briga entre eles, pararam de se falar, teve toda uma história. Quem levou assim, o Gabriel para o Internacional foi o cara. Paulo Pitombeira. E ele foi o intermediário dessa negociação. Exatamente. Ele não representa o Gabriel, mas ele foi o intermediário. Ele juntou duas coisas que talvez se casassem. Ele conseguiu a negociação. Uma vontade de um lado, outra vontade do outro, ele leva a grana. Eu falei isso porque o Will Dantas, ele é empresário de futebol. Ele não é empresário do treinador, mas ele talvez tenha visto uma oportunidade. Ele tem um bom relacionamento. Ele contou, ele tem um bom relacionamento com o Bruno Lage, tem um bom relacionamento com o Duílio, ligou para um, ligou para outro. Vai que dá. Vai que dá, entendeu? Então, assim, o cara ganha $1 milhãozinho, imagina o número de ligações que o Duílio não recebeu, né, nesse mesmo formato. Só então, suas umas 20. Né? Mas ele tem respondido muito menos ultimamente. Mas assim, o que eu tenho de informação é isso que o Belo passou. O Corinthians tem pressa. Tudo que falavam para mim do centroavante, a gente não tem pressa. Agora não. O Corinthians tem pressa. O Corinthians não quer perder esses 2 meses até a Libertadores, quer preparar o time. Nomes nacionais, brasileiros, o que eu recebi uma mensagem ontem assim, a gente queria o Tite, mas não dá. Então não adianta, a gente vai ter que olhar para fora, os nomes daqui não agradam. E eu acho até que está correto, viu? Eu acho até que está muito correto. E nessa daí, você tem os portugueses, eles têm a vivência europeia, têm a experiência e eles têm o idioma. Né, semelhante ao dos brasileiros aqui. E não são... Então, tem aquele negócio assim, mas por que vai atrás dos portugueses? Pô, só português? Brasileiro não conta? Cara, até o mercado europeu está se rendendo aos portugueses. Esses técnicos portugueses estão na França, na Inglaterra, na Espanha, estão em todos os lugares. O Vitor Pereira... Ele foi sondado agora, quase acertou com o Everton na Inglaterra, quando da saída do Rafa Benítez. Né? Conversou com o Tottenham, não acertou por causa de comissão técnica. Exato. E assim, o Vilas Boas foi para o Tottenham, né? Ele assumiu o Porto porque o Vilas Boas foi depois na China, o Vilas Boas saiu, o Vitor Pereira também foi para o lugar dele na China. O Paulo Fonseca também, ele estava sendo sondado por diversos clubes de primeiro escalão e segundo escalão principalmente. Eu não vou falar que esses caras são de primeiro escalão, porque primeiro escalão é o técnico do Real Madrid, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Manchester, Chelsea. Mas eles estão ali sondando para de repente pintarem. Então são caras em alta na Europa. Não é só porque são portugueses vêm para o Brasil. Não, os times brasileiros estão de olho agora em técnicos em alta na Europa. E o contrário também, né? Eles estão de olho no mercado daqui. Também. A questão do Jorge Jesus e do Abel Ferreira eu acho que pesou muito.
a favor dos clubes brasileiros. Porque antes eu entendo que os caras nem olhavam para cá. Até quando você conversava com um empresário ou outro, assim, não existia a menor possibilidade. Agora os caras já olham com outro olhar. Opa, ali pode ser interessante para mim. Ali pode ser um gatilho para minha carreira. Então o Corinthians eu acho que tem que se aproveitar disso. E outra coisa, né? O Corinthians hoje tem um elenco que chama atenção. Se você vai conversar com o Vitor Pereira, com o Paulo, com o Vilas Boas, qualquer um. Quando o cara pegar, vem cá, mas qual é o time do Corinthians? Ele vai ver o William, o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes. Ele vai... Sabe quem é? Eu sei quem é todo mundo aqui. Eu não tô indo para um clube brasileiro como os brasileiros aqui, o Carille saiu daqui e foi lá para a Arábia. Você acha que ele conhecia alguém? Claro que não. Você entendeu? Agora não, esses caras olham pro elenco do Corinthians e, opa, até por isso que falaram para mim, o Corinthians quer mudar o perfil. Porque se você parar para pensar, o Corinthians vai mudar assim, drasticamente de perfil, se tudo caminhar nesse sentido, claro. O Corinthians não contrata um estrangeiro há 17 anos. Desde o Daniel Passarella. Tá de olho no estrangeiro, né? Se você pegar os últimos técnicos, o Corinthians fez várias apostas em técnicos promissores. Vamos lembrar aí, o Silvinho mesmo, o Thiago Nunes, Jair Ventura, Osmar Loss, tem uma turma aí boa que o Corinthians... E o que falaram para mim a gente quer um técnico grande, experiência, vivido, que chegue aqui se precisar colocar qualquer um desses no banco. E que não seja engolido pelas cobras também. Que não seja engolido, né? Que não tenha receio de Libertadores. É um cara grande para um elenco grande. Então, assim, você vê uma mudança drástica de postura do Corinthians, até mesmo dessa diretoria, porque quando o Silvinho foi contratado, a hashtag do clube, vocês vão lembrar? É moderno é ser Corinthians. Lembra disso? Lembro disso. E era um recado no sentido que o moderno é manter o que nós construímos aqui, essa história de Mano Menezes para cá, é um cara do terrão, é um cara de mesma linha tática e tal. E você vê ali, de fato, uma ruptura, uma correção de rota, como o Duílio disse no pronunciamento dele. Tudo leva a crer que o Corinthians vai trazer um estrangeiro. Falei que ele fala pra cacete. Você falou. O cara não respira. Vai ser um estrangeiro, dá ponto de muito corte, provavelmente. E olha, hoje falaram pra mim assim, é grande a chance de quinta-feira no jogo estar na Arena.